Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria poder cumprimentá-los a todos nesse dia do Senhor. É sempre uma beleza, uma alegria muito grande podermos viver o dia do Senhor, o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus e nos reunimos para poder juntos em comunidade alimentarmos da palavra de Deus e da Eucaristia. Que todos nós aproveitemos cada momento, cada instante para celebrarmos juntos com a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa igreja, a nossa capela, o dia do Senhor. E levando junto a nossa família. Eu creio que o grande desafio nosso, cada vez mais, é que nós, católicos, participemos também, todos os domingos, da missa dominical. Apenas um percentual pequeno ainda participa da missa aos domingos, mas é muito importante que você que me vê, que me ouve, que tenha a sua caminhada de fé, que procure participar da sua paróquia, da sua capela, da sua igreja, com entusiasmo e vivenciar esse dia do Senhor, alimentando-se da palavra, da Eucaristia, da vida em comunidade, para que no meio desse mundo de tantas mudanças, transformações, questionamentos, nós sejamos firmes na fé e sejamos testemunhas do Senhor. Nós celebramos nesses dias atrás, no dia 2, o dia da vida religiosa. Lembramos de quantas pessoas, durante esses séculos todos, se consagraram e se consagram e no futuro se consagrarão a Deus para servir a igreja, tanto nas antigas formas de vida religiosa como nas novas formas de vida religiosa ou de vida consagrada ou em novas comunidades, mas que Deus tem sempre suscitado, no meio de nós tantos sinais e que nós somos chamados a perceber e a ver a beleza dessa caminhada de um povo fiel, de um povo que busca o Senhor e que vai vencendo entre as vicissitudes da vida todas as dificuldades e problemas pelos quais nós vamos passando nessa época de mudança, nessa mudança de época e principalmente nessa mudança cultural que nós vivemos. Esse domingo, dia do Senhor, traz para nós uma mensagem muito importante, meus irmãos e irmãs. Traz a mensagem de nós sairmos de nossos templos para irmos ao encontro das pessoas, para levar a vida às pessoas, para evangelizar e para levar com que essas pessoas evangelizadas e que fazem experiência de uma vida nova, ressuscitando para essa vida nova, se transforme também em novos apóstolos, em novos evangelizadores. É um pouco o esquema da liturgia desse dia do Senhor, que faz com que a evangelização dê sentido e conteúdo à vida das pessoas, ao que a pessoa passa no seu dia a dia. Vejamos, por exemplo, o evangelho desse domingo, evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, que fala da cura da sogra de Pedro. É interessante ver alguns aspectos que estão nessa leitura. Primeiro, saíram da sinagoga e foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Saíram da sinagoga e foram à casa. Lembrando um pouco esse movimento de sairmos para irmos às casas, sairmos para irmos ao encontro das pessoas. E no caso, a sogra de Pedro estava de cama com febre, ou seja, está alguém de cama no sentido da morte, da não-vida, etc. E é assim que Jesus se aproxima, toma pela mão e a levanta imediatamente, e a febre a deixa. A missão de Jesus é a missão da igreja. Saindo da sinagoga, vai até a casa de alguém, toma pela mão e a levanta. É a missão da ressurreição, de trazer a vida novamente. Ora, meus irmãos e irmãs, só nesses primeiros momentos do Evangelho de Marcos, desse domingo, nos fala dessa importância da evangelização. Nós estamos acostumados a ter uma pastoral de conservação, de ficarmos no templo aguardando as pessoas que vêm, para evangelizá-las, para catequizá-las, para aprofundar a fé, para formar comunidade. Ótimo, isso é importante, é necessário,
Porém, nós sabemos que aqueles que vêm, que se dizem católicos, que vêm à igreja, não passam de 10% dos católicos que participam da igreja. Nós temos que buscar os católicos onde eles estão também, além do diálogo com a sociedade, com as religiões, com os outros cristãos, também ir ao encontro dos nossos irmãos que nós um dia batizamos. E por isso o sair para ir às casas e ali levar a vida às pessoas, tirá-las da morte, do pecado, para ressuscitá-las para uma vida nova. É um pouco essa missão, meus irmãos e irmãs, que acontece, deve estar muito presente em nossa vida, em nosso dia a dia, que é a nossa missão de evangelizadores, de anunciadores de uma boa notícia, do querigma às pessoas que estão aguardando, estão buscando esse entendimento e essa experiência de uma vida nova. Mas é interessante também, meus irmãos e irmãs, de ver a dinâmica. Uma pessoa que faz a experiência da cura, de levantar-se do seu leito para uma vida de ressuscitado, também se torna, da sua parte, também pessoa que se coloca a serviço. O que tem logo depois do Evangelho? Levantou-se imediatamente, a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. Ou seja, a consequência da experiência da passagem da morte para a vida, do anúncio da cura, a pessoa se coloca a serviço dos seus irmãos, passe a servir. Então, nós vemos, meus irmãos, que quando numa comunidade faltam evangelizadores, é porque está faltando gente que tenha experimentado em sua própria vida a vida nova. Porque a consequência é lógica, e nós somos testemunhas disso. Quando uma pessoa faz uma experiência de Deus, que deixa o pecado, deixa a vida velha, experimenta a cura no seu coração, ela se torna também, por sua vez, missionária, se torna evangelizadora. Essa é a experiência que nós temos. E é isso, nesse aspecto, que a experiência da missão, da evangelização, deve levar cada vez mais a isso. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo que fala da nova evangelização, que fala dos desafios de hoje, ou seja, esse poder também em nós, cada um de nós, ter essa consciência que não basta apenas estar no templo aguardando a chegada das pessoas e colocando 1000 normas para que cheguem até nós, mas que nós saiamos para ir ao encontro das pessoas onde elas estão e ajudá-las a experimentar a cura e a saída de uma vida velha para uma vida nova, quando existe uma verdadeira experiência da presença de Cristo através da igreja, que leva a pessoa a essa nova vida, aquela pessoa que faz a experiência passa a ser um novo apóstolo, passa a ser alguém que começa também a servir os seus irmãos e irmãs, sem que precisa de fazer muita coisa, de mandar muita coisa. É uma consequência natural, entre aspas, natural, evidentemente, uma consequência da experiência da vida em Cristo, da vida nova no Senhor. Mas é interessante ainda no Evangelho, fala que como consequência disso, muitos vieram para trazer para Jesus as pessoas necessitadas, não é? Então levaram-lhe todos os enfermos, possessos do demônio, e toda a cidade estava diante da porta. Não é? Então, esse movimento, uma vez que passa a ter um sinal, muitos vão buscar a Cristo. Muitos irão buscar o Senhor. E é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que também nós vemos que a importância de quando nós evangelizamos, vamos ao encontro, também aqueles que têm conhecimento do que está acontecendo, passa a buscar, passa a vir buscar. Aliás, é um pouco aquilo que acontece, que tem muita gente que está sedenta, está faminta de Deus, e quando alguém anuncia essa vida nova, passam também a ter esse movimento de buscar aqueles que proclamam e anunciam Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem mais outro aspecto. O outro aspecto, meus irmãos e irmãs, é que, além disso, no dia seguinte, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e pôs-se em oração, não é? E seus companheiros saíram procurá-lo, dizendo, todos te procuram, não é? Então, um outro aspecto é que aqueles que anunciam e proclamam o Evangelho, que passam, que vêem essas maravilhas, têm que ter uma vida de oração.
não é apenas um certo automatismo, não é apenas uma coisa que se faz mecanicamente, mas é uma pessoa que reza, que vê os sinais de Deus e passa a se colocar em oração. É um pouco aquele movimento entre ação e oração. Né? Vemos, meus irmãos e irmãs, que isso acontece quando a pessoa realmente vê os sinais de Deus, passa a se colocar em oração, dizendo ao Senhor, bendizendo ao Senhor por todos os dons e todas as graças. Além desse movimento das pessoas que vêm ao encontro daquele que saiu da igreja, da sinagoga, e foi até a casa de quem estava doente e experimenta uma nova vida, tem mais um passo. O passo seguinte é justamente Jesus que, quando escuta que todos te procuram, ele vai dizer, vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Né? Ou seja, além da movimentação de pessoas virem até ele, ele continua o seu trabalho de mestre itinerante, de apóstolo itinerante, de ir também a outras aldeias. Ou seja, além de ter saído da sinagoga, ido à casa da sogra de Pedro, curado, experimentando que a vida nova ali multiplica-se, então, portanto, o trabalho e o ministério apostólico, também as pessoas vêm e, ao mesmo tempo, se continua indo a outros lugares e em clima de oração. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando esses tempos, a importância, a necessidade de evangelização. Temos com muita clareza na palavra de Deus desse final de semana todo esse entusiasmo. E esse aspecto é corroborado pela segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que nós também estaremos ouvindo esse final de semana. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. A consequência da leitura que nós ouvimos do Evangelho, meus irmãos e irmãs, de ir ao encontro das pessoas, de ver a experiência de tirá-las da morte para uma vida nova, de as pessoas virem buscar e nós continuarmos indo a outros lugares em clima de oração, deve trazer dentro de nós uma nova natureza que nos leva a anunciar o Evangelho ainda mais e como dizer, ai de mim se eu não fizer isso, minha vida tem sentido dessa forma, enquanto batizado, enquanto cristão e quanto mais também ministérios nós recebemos do Senhor. E isso de uma maneira, meus irmãos, não como de cima para baixo, né, mas tornando-se uns com os outros. No final da carta aos Coríntios fala, eu me fiz servo para todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho. Portanto, meus irmãos e irmãs, ai de mim se eu anunciar o Evangelho e fazendo-se um com os outros para poder testemunhar o poder de Cristo em nossa vida, em nossa caminhada. E nesse sentido também, meus irmãos e irmãs, nós vamos dando sentido à vida das pessoas que estão buscando essa luz. A leitura primeira do livro de Jó, que nós estamos ouvindo esse final de semana também, fala disso. Fala o homem que parece uma vida assim de rotineira, quando chega a noite, quando vai chegar o dia, quando termina o dia, quando chegar vai chegar a noite, e passam os dias mais depressa do que a lançadeira, né? E a vida não é nada mais que um sopro. Então, para aqueles que estão com uma vida sem sentido, nós somos chamados a anunciar essa vida. Portanto, a evangelização é importantíssima para a pessoa humana e para esse mundo. Para a pessoa ter um sentido para a sua própria vida e para esse mundo viver cada vez melhor como consequência do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs. Vá à missa, participe da missa nesse final de semana, escute a palavra de Deus, acolha o que o Senhor tem a dizer para você, deixe levar para essa palavra, deixe que ilumine a tua vida e te faça cada vez mais seguidor. Que essa experiência de ter Cristo contigo e de salvar de uma vida nova e fazer de você também um missionário, possa estar muito presente no seu coração. E que as nossas paróquias, nossas comunidades, vivam também essa missionariedade, os desafios da nova evangelização, como aparece na liturgia desse domingo, dia do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso abençoe e proteja todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.